Nossa, quarta aula e última. Pode chorar. Ah, acabou, é isso mesmo. É a última, que é onde a gente vai agora falar sobre o Conselho Tutelar não tem contra-atribuição, né? Achei muito interessante colocar isso dessa forma, né? Que é para a gente discutir um pouco o que não compete ao Conselho Tutelar, né? Mas a gente já veio falando nas aulas anteriores o que era competência, né? O que era atribuição. Então agora vai ser, ó, muito mais simples de entender. Vou só chamar atenção para alguns aspectos. Eu queria começar dizendo a primeira coisa, que o Conselho Tutelar, ele não pode, não deve, jamais, sob nenhuma hipótese, substituir a competência da família. Eu estou dizendo isso porque eu já escutei alguns conselheiros tutelares dizendo que em determinadas situações ficaram tomando conta da criança no Conselho Tutelar. Fui comprar leite, fui comprar fralda, fui não sei o quê. O Conselho Tutelar, ele não pode substituir competência familiar, tá? Então, ele não pode ser essa pessoa que vai assumir esse cuidado direto com a criança, com o adolescente. Não pode. Ele não faz acompanhamento hospitalar, né? Ele não desempenha nenhuma atribuição que seja específica de pertencimento a pais irresponsáveis. Isso tem que ficar bem, bem arrumado na cabeça da gente. Outra, por favor, o Conselho Tutelar não é autoridade policial. O Conselho Tutelar, ele não tem armamento, não tem treinamento para agir como polícia. Portanto, ele não pode pegar e entrar num bar, entrar sei lá, numa boate, numa festa, e chegar lá, dar voz de prisão para quem tá dando bebida pro menino, ou pegar o menino, se embora, menino, para casa. Ele não vai fazer isso, né? Por quê? Porque não compete a ele fazer isso. Normativamente, ele não pode fazer isso. Cada um tem seu papel, e esse não é o papel do Conselho Tutelar. Ah, Mônica, mas é porque lá no meu município, quando o pessoal vê essas coisas, os meninos na praça, os meninos não sei aonde, nas festas, bebendo, não sei o que, chama a gente. Aí entra com a dimensão educativa. Não cabe ao Conselho Tutelar. Isso é da autoridade policial. Ela é que tem competência para ir lá, pegar o menino. Ou então ir na casa lá da pessoa que deixou a criança lá, que está chorando. Quem está com o pé na porta, derruba a porta para salvaguardar a criança, não é o Conselho Tutelar. É a polícia, que tem treinamento, que tem robustez para fazer esse tipo de enfrentamento, né? O Conselho Tutelar não entra nisso, ele não tem condições de assumir, se colocar numa situação de em risco sua integridade física, né? Então, ele não está armado, não tem treinamento, não tem colete para fazer esse tipo de coisa, né? Não deve fazer. Outra, ele não é um órgão de urgência e emergência. O Conselho Tutelar não é isso, não é bombeiro, não adianta chamar o Conselho Tutelar para fazer determinadas práticas emergenciais. Ele não é médico, ele não é bombeiro, ele não é nada disso. Então, ele não atua com a atuação dele não é de urgência e de emergência. É claro que tem determinadas situações, por exemplo, em que o Conselho Tutelar ele vai ser muito célere no seu atendimento. Se, por exemplo, o Conselho Tutelar se depara com uma situação de uma grave violação de direito de violência doméstica, né? Aí vocês já viram nas atribuições, mas lá vocês viram nas atribuições se o Conselho Tutelar pode ir lá e pode ele mesmo tirar a família lá de dentro? Não, ele não faz isso. Então, ele precisa requerer, né? Ele pode ser célere nesse sentido, de conhecendo a gravidade, ele encaminhar com extrema urgência o que for da sua competência para que seja feito o trabalho. Mas não que ele vai substituir os órgãos que prestam esse tipo de coisa, né, de atendimento. Ele mesmo ir lá e fazer, ele não pode fazer. Eu queria também deixar claro que o uso do veículo do Conselho Tutelar, eu gosto muito, acho muito interessante quando o doutor, que é procurador de justiça, o doutor Murilo Giacomo, ele brinca dizendo que o transporte do Conselho Tutelar não é táxi nem Uber, né? Por que isso? Exatamente porque ele é plotado para que a sociedade reconheça que ali é um equipamento específico para a atuação do Conselho Tutelar e não para estar desempenhando, desenvolvendo ações que são de outras competências, de outras setoriais, né? Então, não tem essa ideia. Não, é porque a família precisa ir lá no órgão tirar um documento ou precisa ir lá na capital visitar a criança. Isso não é competência do Conselho Tutelar, tá?
Ou não, eu preciso levar uma criança para visitar o pai que está preso, a mãe que está preso. Isso não é competência do Conselho Tutelar. Ele não assume as competências técnicas profissionais, né? Ele não pode fazer, por exemplo, visita domiciliar, relatório social, tá? Vocês não estudaram para isso, o Conselho Tutelar não estudou para fazer isso. Então, uma profissão específica para fazer isso. Fazer atendimento especializado, por exemplo. Não, vocês não estudaram para fazer isso. Então, tem profissionais dentro da municipalidade que devem dar conta desse tipo de atendimento, né? Vocês não podem passar por cima disso, porque tem também normativas, código de éticas, né? Dessas profissões que vocês não podem estar assumindo isso sem ter o devido treinamento, estudo, etc., pessoal, né? Para poder fazer. Então, o Conselho Tutelar ele não faz escuta especializada. Quando ele, diante de uma situação em que ele atenda uma criança, um adolescente, e espontaneamente a criança colocou que foi vítima de violência sexual, por exemplo, que é uma das maiores afrontas, né, à pessoa humana, o Conselho Tutelar ele termina aí. Quando a criança declara espontaneamente, né, a criança ou adolescente, que foi vítima de violência sexual, o Conselho Tutelar escuta e a partir dali ele não pergunta mais nada. Por quê? Porque ele não vai saber fazer uma escuta especializada, né? E ele não pode. É vedado pela Lei 13.431, é vedado que todos nós, não são só os conselheiros tutelares, todos nós que não fomos treinados para fazer escuta especializada, façamos. Assim também o Conselho Tutelar. A escuta dele e de todos nós se encerra quando espontaneamente a criança ou adolescente coloca a situação, mas não pode ir adiante disso. Depois disso, ele precisa ser encaminhado para um atendimento especializado. E, por fim, a jurisdição já falei, né, que não é juiz. Aí, então, não tem conflito de interesse, pensão alimentícia, a guarda compartilhada, eu deixo com quem é o menino, nada disso. Nada disso é caso do Conselho Tutelar. O registro de nascimento do menino, ele não foi registrado, nada disso é caso de Conselho Tutelar. Tudo isso ele pode estar demandando para a autoridade judiciária, né? Ele não assume isso. No fim das contas, vocês vão estar olhando sempre, tá, para os artigos que são de suas competências, que vocês devem estar, digamos assim, vocês precisam ser profundos conhecedores deles. Artigo 95, artigo 101, artigo 105, 129 e 136. Sem esses artigos, o Conselho Tutelar não funciona. Teve uma dúvida? Isso é minha competência, não é? Vai lá nesses artigos. Estuda e olha o que está escrito lá. Ah, Mônica, mas é porque a realidade é outra coisa. Mas acontece que eu não posso vir para cá falar de uma coisa que não está prevista em lei. Eu tenho que falar o que está lá na previsão e a realidade é que precisa se adequar às normativas e não o contrário. Então, não posso ensinar o que está errado, tenho que ensinar o que está certo. E o que está certo não é o que eu penso que está certo. O que está certo é o que está previsto dentro dos dispositivos legais. Vamos olhar para os dispositivos diante das dificuldades de não entendimento ou de interpretações, o pessoal fala muito, a interpretação da lei, não sei o quê. Eu não quero falar sobre isso aqui, porque não é minha competência interpretar ou não lei. Eu quero dizer que, de acordo com os artigos que a gente estuda, estão previstas essas atribuições e estas que eu acabei de falar não são suas atribuições. Então, não desempenhem. Porque as situações que a gente viu, infelizmente, de conselheiros tutelares que, inclusive, sofreram grave atentado à sua própria integridade física, até com situações de morte, eles estavam descumprindo o que estava previsto no Estatuto. Eles não estavam cumprindo com as suas competências. Então, vamos zelar para que realmente o Conselho Tutelar ele exista e funcione dentro daquilo que lhe foi atribuído e fazer uma entrega disso para a sociedade da melhor forma possível, porque a sociedade só vai entender o que é Conselho Tutelar quando o Conselho Tutelar desempenhar suas competências estatutárias devidamente. Enquanto vocês estiverem atravessando com outras práticas, a sociedade vai achar que aquilo ali é o que é para ser, né? Então, quem faz com que a sociedade mude é a prática conselheira devida e correta, tá? Então, estamos aqui, agradeço,
Estamos juntos e juntas nessa caminhada, nessa jornada. Vocês daí, dentro dessa competência extraordinária, que é ser conselheiro, conselheira tutelar, vocês são os guardiões da integridade das nossas crianças, e eu os parabenizo por terem feito essa escolha, né? De entrar para dentro do sistema de garantia, sendo aí aqueles e aquelas que estão hoje abrindo suas asas poderosas, dando proteção, amparo, devolvendo a vida digna de crianças e adolescentes. É uma coisa fantástica, um fazer extraordinário, né? Vocês estão plantando tâmaras. Terminando por hoje, é dizer que vocês estão plantando tâmaras, vocês estão construindo uma sociedade completamente diferente, a sociedade do futuro que a gente quer que aconteça. E essa sociedade só pode acontecer se as crianças tiverem direito de viver sua infância realmente, uma infância protegida, uma infância cuidada, e vocês estão aí para devolver aquilo que foi tirado de mais precioso delas, que é a dignidade. Tá bom? Um abraço.